Bom dia! Nada melhor do que sentir esse amor, esse ousado amor de Deus por cada um de nós. Começar um dia assim, sentindo a presença dEle, sentindo esse amor genuíno. É abençoador, é divino, é maravilhoso. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai, mais um dia para Te agradecer, Senhor, para Te agradecer por tudo que fazes por nós, por tanto amor, por tanto cuidado, por nos livrarmos de tantas coisas que não seriam boas para nós. Tantos livramentos, Pai. Embora algumas vezes a gente não entenda, Senhor, mas que seja feita sempre a Tua vontade, Senhor. Que permaneça sempre a Tua vontade, pois conhece os nossos corações, as nossas necessidades, Pai. Que a Tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas e não as nossas, pois os Teus planos para nós são muito melhores do que os nossos. Ó Paizinho, eu Te apresento cada um que aqui está, Pai, nesse momento, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Pai. Transforma os corações daqueles que ainda têm resistência em Te ouvir, em receber a Tua palavra, o Teu Espírito Santo. Transforma os corações em corações de carne, Pai. Em corações que sejam agradáveis aos Teus olhos, Pai. Faz isso, Paizinho. Envie Teu Espírito Santo para cada família, para cada lar, Pai. Encoraja-os, fortalece-os. É o que Te peço e já Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? O nosso devocional de hoje traz a cara do Pai. A leitura está em Atos, capítulo 7, versículo 44, e depois capítulo 8, versículo 1a. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. E Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Quando minha filha nasceu, muitos amigos chegaram e falaram que ela era a cara do Pai. Ficamos rindo e a alegria tomou conta de todos, pois sabíamos o quanto ele era um homem temente a Deus e o quanto gostaríamos que a nossa filha também o fosse. O texto fala de Estevão, um servo e evangelista na igreja primitiva, que foi o primeiro mártir cristão. Mas podemos ver aqui o quanto ele se parecia com Cristo. Assim como Cristo, ao realizar prodígios e sinais entre o povo, foi levado diante dos líderes religiosos, sob a acusação falsa de subverter a lei de Moisés. E sabe por quê? Porque a sua vida era íntegra e coerente com a mensagem pregada. Ao não terem como o prenderem por fatos reais, utilizaram meios escusos com o intento de o matar. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a viver o extraordinário de Deus, onde a verdade e a coerência faz parte da caminhada. Em sua defesa, Estevão chamou a atenção sobre a dureza de coração daqueles líderes, o que muitas vezes Cristo fez chamando-os de hipócritas. Será que o nosso coração também não está endurecido diante das amarguras, da falta de perdão, da incredulidade, da ansiedade, das dúvidas?
Por isso, quanto mais perto de Cristo, de sua palavra e do seu Espírito, mais parecidos com Ele ficaremos. Este é o nosso desafio diário: buscar mais da sua presença, para um dia ouvirmos outros dizerem: é a cara do Pai. A palavra de hoje nos traz Estevão, a ousadia de Estevão. Deus nos fez para sermos ousados, fortes e corajosos. Estevão era assim. Ele tinha ousadia. A vida dele não girava em diplomacia. Ele falava a verdade. Ele não se importava em falar ao que fosse agradável aos ouvidos daqueles que o escutavam. Mas ele falava a verdade. Ele levava a palavra de Deus. Ele levava Jesus Cristo como o único Salvador, como o Filho de Deus. E as pessoas que ouviam estavam com os corações endurecidos. Não queriam entender, não queriam ouvir o que ele pregava. E isso custou a própria vida. Isso levou Estevão à morte. Isso levou a ser perseguido. E nós, como nós estamos? Será que nós estamos com corações endurecidos para ouvir o que Deus tem nos falado todos os dias? Será que nós somos ousados como Estevão, a ponto de negarmos a nós mesmos e jamais negarmos a Deus, ao seu Filho Jesus? Será que nós somos ousados, fortes, corajosos, valentes a esse ponto? Como é que estão os nossos corações? Deus fala conosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco. Mas nós permitimos que Ele faça morada, que Ele guie as nossas vidas, assim como Estevão fez. E nem na hora da sua morte ele se negou, sabendo que ele ia perder a sua própria vida. Como estão os nossos corações? Será que não chegou a hora de nós darmos a permissão para que o Espírito Santo transforme a nossa vida? Para que Ele transforme o nosso coração endurecido em corações de carne. Para que nós sejamos Estevão, que mesmo com a sua morte, o prazer dele era que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Jesus fosse levado a todos. O desejo de Estevão era ver as boas novas de Jesus. E assim os discípulos o fizeram. Levaram as boas novas. Os ensinamentos de Estevão ficaram tanto com sua morte, como depois, porque aí houve uma disseminação do Evangelho depois da morte de Estevão. Foi quando iniciou a perseguição contra a igreja e daí começou o Evangelho a disseminar por todo o mundo depois da morte de Estevão. Como nós estamos preparados para isso? Então eu convido cada um de vocês hoje a refletir sobre essa palavra e analisar, averiguar como estão os nossos corações. Cada vez que alguém chega para falar de Deus, cada vez que alguém chega para trazer os ensinamentos de Jesus, como ele está sendo recebido ou como ele está sendo passado adiante. Porque nós não podemos receber e ficar apenas para nós. Nós temos que receber e passar adiante. Como isso está sendo feito por cada um de nós? Nós recebemos de graça do alto de Deus. Será que a gente passa com o mesmo amor para o próximo?
Às vezes tem pessoas que estão do seu lado que estão precisando de uma palavra. Você tem feito isso? Nós estamos fazendo isso? Se nós queremos sermos a cara do Pai, nós estamos buscando ser a cara de papai? Ele é nosso Pai. Será que nós estamos buscando sermos cada vez mais parecidos com Ele? Se cada atitude, se cada decisão que nós formos tomar, ou até cada pensamento, principalmente, antes de pensar, antes de agir, antes de decidir, nós fazemos a pergunta como Jesus faria, como Ele quer que eu faça. Que faça a tua vontade, Pai. Será? Reflete sobre isso. Pensa sobre isso no dia de hoje. Tá bom? Que o Espírito Santo esteja com vocês. Esteja convosco. Que conduza o dia de vocês. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. De cada um de nós. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia próspero. Que Deus abençoe. Até amanhã.